Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o nosso Manhã de Paz, de segunda a sexta, às 7h07 da manhã, sempre aqui trazendo uma palavra de fé, de ânimo, de encorajamento, uma palavra de força, firmeza para o seu coração, sempre baseados na Bíblia Sagrada, o livro milenar, que até hoje é um livro que dá certo. Eles já tentaram contestar de todas as formas, só que como está escrito, e se cumpre o que está escrito, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, jamais passará. Tá bom? Essa semana nós vamos estudar uma matéria muito importante para a vida de qualquer cristão. Como lidar com as adversidades na nossa vida. Você há de convir comigo que ninguém agenda uma adversidade. E acorda de manhã numa segunda-feira como essa e diz assim, eu queria passar por um enfrentamento bem difícil hoje. Eu queria que hoje tivesse um engarrafamento e eu me atrasasse para esse encontro importante. Que aquele cliente me enviasse um e-mail cancelando o nosso contrato. Que um filho ficasse enfermo. Perda de um ente querido. Ninguém agenda essas coisas. Mas você há de convir comigo que elas acontecem. E acontecem com as melhores pessoas. E acontecem nas melhores casas. Então, como lidar com as adversidades? A gente precisa primeiro entender quais são as origens das adversidades. Pelo menos duas formas de nós interpretarmos do porquê de uma adversidade nos alcançar. Número 1 é porque você está colhendo uma semente que você plantou. Então toda colheita tem um DNA do plantio. Então se você planta a desonra, você vai colher desonra. Se você planta uma vida irresponsável, você come o que quer, dorme do jeito que quer, não cuida do seu corpo, você vai colher um corpo que envelhece mais rápido, enfermidades, embora que tem gente que mesmo fazendo isso possam estar enfermas, só que eu preciso cooperar com o ambiente, com o ecossistema. Então a primeira forma de uma adversidade se manifestar na minha e na sua vida é porque a gente plantou isso e a gente está colhendo isso. A segunda maneira de uma adversidade se manifestar na nossa vida é pela permissão de Deus para que através dessa adversidade, para que através desse vale, como os crentes costumam dizer, nós possamos aprender alguma coisa. Talvez é uma adversidade que vai te levar para um novo nível maior e melhor. E você sabe que entre uma montanha e outra tem um vale. E não tem como você chegar flutuando lá. Então Deus permite que você saia dessa montanha para essa montanha aqui maior. E aqui tem um vale no meio. Aqui você aprende. Aqui você é moldada. Aqui o seu caráter é burilado. Aqui nesse vale o orgulho tem que sair, a autossuficiência tem que sair, o ânimo doble tem que sair. Então é uma permissão de Deus, não é um plantio que está gerando uma colheita, mas é uma permissão de Deus. É como o texto do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, diz que depois de ser batizado, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto a fim de ser tentado. Então ele não iria colher uma semeadura, mas pela permissão do próprio Deus ele estava sendo conduzido ao deserto para ser tentado. Perazo, a palavra que vem do grego koine, perazo significa tomar um copo com algo, experimentar algo. Então ele seria provado, ele seria experimentado. Então na nossa vida nós vamos enfrentar adversidades
por conta das sementes que plantamos ou da permissão de Deus. E eu queria convidar vocês a lerem comigo o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E ao longo dessa semana, nós vamos estudar essa matéria. Então eu quero convidar você que está aqui já agora a compartilhar essa live aqui. Manda lá no grupo de WhatsApp da sua igreja, no seu grupo de WhatsApp da célula, do GCA, no grupo de WhatsApp do seu trabalho, pode compartilhar. Aqui não é um assunto religioso, aqui é um treinamento para a vida. Nós estamos usando a Bíblia, mas a Bíblia tanto é um livro que fala sobre religião, a nossa fé, mas é um livro histórico de sabedoria também. Você compartilha com todo mundo que você puder compartilhar. Atos capítulo 9, texto que é de certa forma conhecido por todos nós, a conversão do grande apóstolo Paulo. A partir do capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, o caminho era a fé cristã, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, não podia ver nada. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco, e esteve ali 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então você há de convir que ele sai com uma missão. Essa missão dele era ir para Damasco, como o texto diz, entrar nas sinagogas. Sinagogas, elas foram criadas no cativeiro babilônico. Aqueles que estavam longe de Jerusalém precisavam ter ali um ambiente do compartilhamento da palavra, e as sinagogas surgem nesse momento histórico. Só que Saulo está indo para Damasco a fim de chegar na sinagoga, encontrando alguns do caminho, os cristãos novos, levá-los presos para Jerusalém, a fim de que fossem ali julgados pelo Sinédrio e mortos. Como Estevão, o primeiro mártir cristão, um dos 7 diáconos da igreja, Atos capítulo 6, foi martirizado, e Paulo ali era aquele que guardava a roupa daqueles que o apedrejavam, consentindo na morte desse santo homem de Deus. Então Paulo é o mesmo homem, Deus não mudou o nome dele, o Saulo vem da sua origem judaica e Paulo vem da sua origem romana. Ele é um cidadão de dupla cidadania. E então ele sai com uma finalidade. Só que no meio do caminho acontece o que não estava no programa. Já aconteceu com você? De você começar uma semana como essa com um projeto e no caminho, no decorrer da semana, do mês, do ano, acontecer algo que não estava nos seus caminhos, nos seus planos, nos seus projetos. Eu, em janeiro de 2022, tinha acabado de declarar que aquele seria o ano profético de viver as promessas de Deus, e no dia 16 de janeiro eu vivi o maior bombardeio da minha vida, emocional, sentimental, ministerial, que redunda na saúde do meu corpo, que reverbera no meu financeiro. Mas esse não era o projeto. Eu comecei o ano declarando que era o ano de viver as promessas de Deus. Só que no caminho algo acontece. Início do ano. E no momento em que uma adversidade alcança a sua vida, no momento em que uma adversidade alcança a minha vida, eu preciso entender. Se foi uma semeadura, eu estou colhendo. Eu não sou uma vítima. Mas se também é permissão de Deus, isso vai me levar para um nível maior, eu continuo não sendo vítima
das adversidades. Então escreve aqui no chat, escreve aqui nos comentários: eu não sou uma vítima das adversidades. Lembrando, se já está fazendo sentido para você essa aula, deixe seu joinha aí agora, vai. Isso. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve para você não perder nada do que vai acontecer aqui conosco. E lembrando que no dia 10 de agosto, a partir das 11 horas da manhã, aqui ao vivo no meu canal, nós teremos uma grande programação. Nós estaremos interpretando, lendo o livro dos Salmos, ao vivo, os 150 Salmos, com vocês aqui no canal. Vai ser um evento incrível, vai ter louvor no meio, vai ser um momento muito especial, onde nós estaremos imersos em 180 horas de jejum, já, tratando tudo isso de uma maneira incrível. Então, dito isto, estabelecido isto, já que eu agora estou encarando uma adversidade, pastor, como que eu encaro, como que eu enfrento, como que eu venço isso? Por que que Deus não me livrou dessa colheita? É óbvio, Deus não vai te livrar da colheita, porque como Paulo escrevendo à igreja da Galácia do Sul, capítulo 6, ali pelo versículo 10, ele vai dizer: Deus não se deixa escarnecer. Porque aquilo que o homem plantar, cadê aqui, ó? Gálatas 6. Olha aqui, ó. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então Deus não te livra da colheita, por quê? Porque a colheita é um princípio inegociável. Plantou na carne, colhe na carne, como diz aos Gálatas. Plantou no espírito, colhe no espírito. Plantou honra, colhe honra. Plantou reconhecimento, colhe reconhecimento. Plantou generosidade, vai colher generosidade. Tá fazendo sentido isso aqui para você? Então é essa pergunta que a gente tem que entender no momento da adversidade. Deus não te livrou porque é um princípio. E Deus não é um quebrador de princípio. Por isso que ele não te livrou. Ah, mas então por que ele não me livrou se não é um plantio? Ele não livrou, não sendo um plantio, porque ele te ama tanto que não quer te ver paralisada, estagnada no mesmo nível, no mesmo ambiente, vivendo a mesma vida, e agora essa adversidade funciona como uma zona de expulsão, porque ele quer te atravessar para o outro lado. Lembra que quando o povo de Israel estava ali, Piaerote, Migdol, Mar Vermelho, vem Faraó atrás, olha a adversidade aí, só que é para o povo atravessar para o outro lado, entende? Então não é porque Deus não é bom, porque é impossível Deus não ser bom. A essência dele é o amor. Deus é amor. Entretanto, ele não vai te poupar de processos, se esses processos são para o seu bem. Ele não vai impedir que você encare desafios, se esses desafios te promovem. Deus não vai matar o Golias para você, porque ele está te entregando Golias como troféu. Olha que coisa linda. Então eu quero introduzir essa semana com você, e essa matéria aqui, ela tanto serve para você que está passando nesse momento por uma adversidade, ou para você guardar como instrução no seu coração, que você, se você não está vivendo uma adversidade hoje, em algum momento essa instrução ela será útil para a sua vida. Então eu quero começar essa segunda-feira, eu quero começar essa semana dizendo para você que é exatamente porque Deus te ama que Ele não te livrou. Mas como eu já disse um tempo atrás, pregando numa escola de sabedoria lá na cidade de DTM, quando Deus não te livra, Deus te equipa. Deus pode livrar,
mas se ele não te livrar, ele te reveste. Deus pode te livrar, mas se ele não livrar, ele te fortalece. Deus pode te livrar, mas se ele não livrar, ele te capacita. Ele te cobre, ele te envolve. Lembra de Jonas, que por causa da desobediência foi engolido por um peixe. Olha a adversidade. E ele vai passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e não morre. Por quê? Porque Deus está guardando ele dentro daquele ambiente adverso. Mesmo que ele estivesse ali por uma colheita de desobediência. Deus não livrou, mas revestiu, fortaleceu, protegeu, guardou dentro da adversidade. Deus poderia livrar Daniel da cova, mas Deus preferiu livrar Daniel na cova para promovê-lo. Deus poderia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Deus prefere livrar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha para promovê-los. Deus poderia matar Amã antes dele fazer a forca para Mordecai, só que Deus deixa Amã fazer a forca. Por quê? Porque aquele seria o viés de honra que Deus iria usar para Mordecai, usando a própria vida de Amã, e a forca que Amã construiu para Mordecai foi servir para ele mesmo. Então nós vamos já entrar essa semana, e ao longo dessa semana nós vamos tratar essa matéria. Então olha aqui, ativa os sininhos para você não perder nada do que vai acontecer aqui essa semana, para todas as notificações, entendendo que a adversidade é uma matéria obrigatória na vida de um filho de Deus e na vida de uma filha de Deus. Você não é vítima. Escreve isso aqui, escreve aí. A adversidade não faz de mim uma vítima. Tá fazendo sentido? Escreve isso aí. Vou tomar meu chazinho aqui de maçã com canela. Eu estou no jejum e não vou tomar café agora. Glória a Deus. Então, a adversidade não faz de mim uma vítima. Eu estou colhendo, eu estou sendo promovido. E agora eu vou em Deus buscar os recursos emocionais. Eu vou em Deus buscar os recursos espirituais. Eu vou em Deus buscar sabedoria e inteligência, sustento, resiliência, capacidade para encarar essa adversidade. Porque certamente Deus te dará toda a graça necessária para isso. O espinho de Paulo não foi removido, mas a graça foi dada. Então eu quero que essa semana você priorize estar comigo aqui às 7 da manhã. Ao vivo é melhor. Se você não pode assistir na hora do almoço, e se assiste no intervalo do seu plantão. Se você é um motorista de aplicativo, assiste enquanto não tem um passageiro embarcado. E não deixe de encaminhar esse vídeo para pelo menos 3 pessoas hoje, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se você pode estender suas mãos aqui agora. Pai, no nome precioso de Jesus, eu oro em favor do seu filho e da sua filha, que diante de toda essa adversidade enfrentam, mas não são vítimas. O que colhemos, admitimos, merecemos. O que não é colheita, te agradecemos, é oportunidade de crescimento. Mas nos dá a graça necessária, Pai. Cobre o teu filho, cobre a tua filha. E abençoa essa segunda-feira com portas abertas, prosperidade e restituição. Em nome de Jesus. Amém. Estou de volta amanhã, querendo Deus. E eu tenho certeza absoluta que ao longo dessa semana, Deus estará ministrando o seu coração de uma forma poderosíssima. Em nome de Jesus, eu sou o pastor Leandro Reis. Esse é o nosso Manhã de Paz. E não se esqueça, Deus tem mais.